Está começando agora o Dominando o E-Social, o podcast da NIT Treinamentos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no nosso programa traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Eu sou Marina Metri, jornalista da NIT. Antes de começarmos, primeiro lembrar que o nosso podcast, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado em todas as maiores plataformas de podcast do mundo. Então, quem não está inscrito também no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado também sempre que um conteúdo for publicado. Avisos dados, né? Eu gostaria de dizer que hoje eu tenho 2 convidados muito especiais. Um deles é o professor Paulo Gomes. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo Mais bem? uma vez aqui, é sempre um prazer a gente estar aqui com o pessoal da NIT, com a Marina, né, Marina? Nós tivemos aqui recentemente nós fizemos aqui uma live, né? Sim. E agora estamos aqui de novo. Agora temos uma presença ilustre aqui. Eu nem vou adiantar, você que fala aí, tá bom? Eu sou Paulo Sérgio Gomes, sou advogado, consultor tributário, sou professor parceiro da NIT já de longa data, né? E o meu primeiro curso foi justamente EFD Reinf, né? E agora a gente está aqui para falar especificamente para você que trabalha com órgãos públicos, seja você servidor público, né, que faz aí os pagamentos, os contratos e tudo mais, seja você que vende, né, presta serviços para os órgãos públicos, né, e para quem quer conhecer de um modo geral essa questão da Reinf específica para órgãos públicos, mas que também, né, a gente acaba falando dos conceitos gerais aqui, né? Então é isso, a nossa ideia hoje é mostrar para vocês o grande impacto que nós vamos ter em relação aos procedimentos, em relação às contratações de bens e serviços para órgãos públicos federais e outros, né? É isso aí. Sim, perfeito. Nosso outro convidado, como disse o professor Paulo, também é muito especial e é o nosso professor Fábio Reck. Seja muito bem-vindo também, professor. Obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Marina. Um prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vi o Paulo Gomes, né, Paulo? Pois é. Somos amigos de longa data, mas a gente não se vê sempre, não. Pois é. E foi uma grata satisfação quando eu recebi o convite, e claro, não poderia deixar de estar aqui junto com vocês. Eu sou o Fábio Reck, sou professor parceiro da NIT. Peguei um caminho diferente do Paulo, né? O Paulo foi falar de EFD Reinf, eu falo de E-Social para órgãos públicos. Sou contador especialista, também perito contábil, na parte da contabilidade, perícia financeira e também perícia grafotécnica. E estou aí hoje para falar um pouquinho sobre essa novidade, né, Paulo? Não sei se é uma novidade boa, uma novidade ruim. Né? A novidade é boa. Boa, né? É boa. Bom que veio tirar algumas dúvidas, algumas perguntas que alguns alunos me faziam em sala de aula referente ao E-Social, claro, correlacionado a EFD Reinf para órgão público, porque elas acabam andando de mãos dadas, né? E eu acho que essa novidade, de fato, ela veio trazendo bastante luz, bastante esclarecimento, alguns questionamentos que haviam anteriormente. É um prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é nosso. Gente, no episódio de hoje do podcast, a gente vai abordar, como os professores já disseram, como a série 4000 da EFD Reinf afeta os órgãos públicos. E para começar, eu queria que vocês se apresentassem, contassem mais um pouco da história de vida de vocês para quem está aqui nos assistindo. Pode começar, professor Paulo. Então, eu acho que muita gente já me conhece, sabe que eu trabalhei na Receita Federal, né? E com isso, na verdade, eu trabalhei antes no INSS, isso é importante comentar, até porque nós estamos falando de Reinf, né? De questões previdenciárias também.
Então, eu acompanho a FDReinf desde o seu início, desde que ainda era do E-Social. Lembra, Fábio? Sim. A Reinf já foi integrante do E-Social, mas a Receita Federal, em dado momento, falou assim, não, esses eventos aqui específicos, eles interessam apenas a Receita Federal. Então, eles tiveram a iniciativa de criar, né, uma outra obrigação acessória através da IN-RFB 1701, lá em 2017, e separaram, né? Falaram, não, esses eventos aqui, eles são específicos de interesse da Receita Federal, e com isso nós tivemos aí uma obrigação independente, né? E desde o início ela já foi criada também, já com vistas às retenções de outros tributos, né? E, no caso, agora nós estamos aí com a série 4000, demonstrando que a Reinf veio para ficar, né? Que ela iniciou-se assim com muito, muito sucesso em relação ao Grupo 2000, as questões previdenciárias estão plenamente implementadas, com muito sucesso. Eu quero até ressaltar que quando houve a troca de governo, né, do governo anterior para esse, ficou aquele estresse em relação ao E-Social, sendo uma coisa complexa, enfim. Mas eu quero lembrar que eu não vi ninguém na rua fazendo passeata contra a Reinf. A Reinf passou longe dessas manifestações. Por quê? Porque a Reinf já nasceu enxuta, já nasceu simples. Ela é muito objetiva. Temos, inclusive, a Reinf Web no próprio ECAC, que quando eu mostro para as pessoas olham e falam assim, ué, Reinf é só isso? Quer dizer que eu paguei não sei quantos milhões de reais aqui no sistema e eu podia preencher dentro do ECAC? Eu falo, sim, dependendo do seu volume, né, você está muito bem servido com o aplicativo da própria Receita. Então, é uma coisa simples, né? Mas é muito importante, não deixa de ser importante, principalmente para quem? Para os contratantes. Daí a gente lembra dos órgãos públicos, porque quem são os grandes contratantes de serviços no país? São justamente os órgãos públicos. Então, a Reinf ela traz aí uma preocupação, né, para os contratantes, porque justamente a forma da Receita Federal fazer o controle, né, da arrecadação dos responsáveis e não dos contribuintes. No caso aí, ela substitui, né, ao invés dela ela fiscalizar o contribuinte, ela vai fiscalizar o contratante, né? Então, a Reinf, ela desde o início, ela sempre foi importante nesse sentido, de trazer aí maior controle para um nicho aí da arrecadação, né? Então, é isso. A Reinf, eu tenho estudado todo esse tempo, né? Então, coincidiu que eu trabalhei na Previdência e depois, quando eu fui para a Receita Federal, quando houve a junção, eu trabalhei com os outros tributos que nós estamos aí vendo agora na série 4000. Trabalhei com imposto de renda, com PIS, COFINS, com CSLL, trabalhei mais especificamente analisando o ressarcimento de PIS, COFINS, e fazendo análise de PERDCOMP. Então, eu tenho uma experiência prática no ramo que eu compartilho com os nossos amigos aí. Perfeito. Professor Fábio? Eu sou da iniciativa privada, embora eu sempre digo que eu ando sempre na contramão, né? Eu sou do contra. Sou da iniciativa privada, mas atuando com o E-Social desde 2017 para órgãos públicos. Minha especialização sou formado em contabilidade, com algumas especializações na área contábil, na parte de auditoria, perícia, controladoria também. E em 2017 eu então ingressei ministrando treinamento, né, de E-Social para órgãos públicos, e de fato, como o professor Paulo mesmo disse, criou-se a Reinf, né, porque as informações estavam dentro do E-Social, né, Paulo? Então, o E-Social foi visto como algo gigantesco,
E diferente da Reinf, que não houve um panelaço, né, para baixar com o E-Social foi um pouquinho mais turbulento, porque o E-Social anunciaram que o E-Social iria acabar, e só que seria simplificado, né? Então não dá para simplificar algo que não existe, né? Então houve esse barulho, e infelizmente, Paulo, esse barulho ainda existe. Ontem eu estava numa aula com alguns alunos, e alguém colocou que as prefeituras, né, alguns gestores estão se mobilizando para que haja uma prorrogação do E-Social para os órgãos públicos, né? Claro, em contrapartida, isso gera outras implicações se houver uma prorrogação, inclusive uma mobilização para tornar inviável a aplicação do E-Social nos órgãos públicos. Falando isso a nível municipal, tá? Não na esfera estadual nem esfera federal. Então, esta é a conversa que surge em alguns bastidores. E eu digo para os meus alunos, E-Social, ele não acaba, não tem como voltar atrás, tá? Nós temos o grupo 1, né, Paulo? O grupo 2 já na obrigatoriedade, temos o grupo 3 entrando na obrigatoriedade da DCTF Web também, órgão público que entrou agora, o ano que vem entra a parte de folha, né? Então, pelo menos eu não consigo visualizar a extinção desses 2 programas, ou 3 programas, se eu contar a DCTF Web. Certo. Na verdade, não tem mais volta. Sim, né? E como você disse, a Reinf, se eu comparo ela com o E-Social, ela é muito simples, né? O que eu percebo? Uma falta, talvez, de entendimento, de compreensão, ou um medo muito grande de informar algo errado, né? Mas os órgãos públicos, nós temos aí um probleminha adicional, que é justamente a agilidade de se processar um pagamento, né? Sim. Então, se você tem um contrato, vamos pensar, inclusive, no grupo 2000, a parte de contribuições previdenciárias. Então, os órgãos públicos, eles precisam receber uma nota fiscal e fazer o processamento dela, né? Muitas vezes isso envolve autorizações, isso envolve aí medições, né? Então, quer dizer, você vai aprovar um pagamento, tá tudo em conformidade aí com todo o formalismo que se exige, e você tem que transmitir FD-Reinf no dia 15 do mês subsequente, né? Sim. Então, é um prazo muito apertado. E o que acontece hoje, atualmente? Atualmente se faz o pagamento na GPS 2640, né? E em nome do prestador. Então, o que acontece quando esse prazo é vencido? Quer dizer, você demora mais tempo para processar. As empresas não conseguem pagar no dia 20, né? E aí, o que elas fazem muitas vezes? Muitas vezes elas acabam mudando a competência da guia e tudo mais, coisa que não será permitido pelas regras atuais da FD-Reinf. Então, isso traz uma preocupação na prática de que esses processos têm que ser racionalizados para que o próprio servidor não seja penalizado. Em alguns casos, esses valores são pagos pelo servidor, né? Ou problemas com o Tribunal de Contas na hora de aprovar pagamentos de acréscimos legais, enfim. Então, isso acaba gerando resistência, né? Você sabendo que você vai ter ali uma situação em que você hoje contorna e amanhã não vai contornar mais com a FD-Reinf, isso acaba gerando aí uma gritaria, né? Isso é o que eu noto, porque eu já dei muito curso de retenções para órgãos públicos através da Open Treinamentos. Os clientes são preferencialmente empresas, órgãos públicos. Então, eu já dei muitos cursos presenciais que envolvia justamente as pessoas que faziam esse tratamento da informação. E de fato, o órgão público tem essa morosidade, né? Eu percebo isso muito em relação à folha de pagamento, tá? Existem algumas práticas
pagamentos retroativos ou uma demora muito grande para, até mesmo numa exoneração ali, os pagamentos das verbas rescisórias ali numa exoneração, né? Então é tudo muito moroso. E a questão do prazo, né, realmente é um fator preocupante para órgãos públicos. Embora haja as particularidades, né, mas acredito que não haverá uma flexibilização em relação a prazos, né, Paulo? Eu estou vendo aqui os comentários aqui, olha, o pessoal está achando que os órgãos públicos precisam se enquadrar. Bom, isso é uma polêmica aqui do pessoal que está comentando aqui, né? Mas vamos botar fogo na conversa. Eu sempre digo, se não é para botar fogo no parquinho, a gente nem desce pro playground, né? É verdade. Enfim, são regras, né? Então, Sim. Nós estamos aqui para mostrar para as pessoas, para os servidores, para as pessoas que estão envolvidas da forma que a Receita Federal vem trabalhando. Eu acabo sendo muito taxado de falar muito em favor da Receita. Não é isso, é que eu sei as consequências. Eu já fui auditor, eu aplicava penalidades, então a gente sabe da responsabilidade, né? Então, a minha visão sempre é muito legalista nesse aspecto, para que a gente não passe uma informação incorreta para os alunos, né? Então, aqui nós não estamos aqui para poder... enfim, nós estamos aqui com o propósito e a responsabilidade de passar para os nossos alunos o procedimento correto, aquilo que vai elidir a responsabilidade dele, né? Então, esse é o nosso compromisso. Sim, então, nesse aspecto, a gente está aqui, focado na legislação. O meu curso de REINF, ele vai tratar realmente das questões como elas são, né? Então, nós vamos entrar na questão da IN 1234, nós vamos falar sobre as particularidades, né, de por que e como que a REINF vai tratar essa questão, né, a série 4000 vai tratar essa questão, esse é nosso desafio. E eu pude observar o layout, né, eu dei como eu digo, não é o meu foco de treinamento, o REINF, meu foco ele é social, mas em contrapartida, eu tenho que acompanhar também as mudanças, né, para levar pelo menos o mínimo, dar aquele empurrão no aluno para que ele busque mais conhecimento. E o que eu sempre falo para eles em sala, professor, vai falar de REINF? Não, eu não falo de REINF. Eu trago apenas o básico, uma noção, um conceito do que é a REINF, agora com essas alterações que ocorreram, ou acréscimos que ocorreram, então vou trazer esses conceitos, né? E sempre orientando, busquem a capacitação, né? E o professor Paulo Gomes é sempre o indicado, né? Ele é a bola da vez, ele que detém o conhecimento da REINF. E eu pude observar ali, né, a questão do grupo 10, temos o benefício do regime geral, do regime próprio, que antes não era contemplado, né? Sempre me perguntam como que vai ser tratado o regime próprio, porque até então a gente não tinha essa fala, né, dentro da REINF. Uma coisa que a gente tem que pensar, pensando na legislação seca, né? A gente sabe que o regime geral da Previdência Social ele está ligado aí a alguns tipos de servidores, não todos, né? Quer dizer, quando você fala servidor lato sensu, né, de um modo geral, você tem os servidores seletistas, você tem os servidores estatutários, né? Então, o regime geral basicamente é para cargo em comissão, para, enfim, para as pessoas, eu brinco, né? Eu digo que é para o Paulo Guedes. Né? Regime geral é para o Paulo Guedes, porque cargo de confiança, né? Enfim, mas você tem, então, aí algumas particularidades quando você fala de INSS. Mas eu vou lembrar a todos aqui que a legislação do imposto de renda é para todo mundo, né? Então, a gente vai ter que aplicar a retenção do imposto de renda, os pagamentos. Aí, nesse caso, quando a gente falar do evento R4010, é um evento que vai o R4020, aliás, é um evento essencialmente dos órgãos públicos, né? Principalmente dos federais.
E a gente vai ter aí aquela questão da retenção do imposto de renda, do PIS, da COFINS, da CSLL, inclusive nas vendas de mercadorias, né? Sim. Então, e para você, Fábio, que já olhou o layout, dá para a gente desconfiar como é que as coisas vão ser, né? Não sei se você reparou, a DCTF Web, ela está com uma coluninha nova. Você reparou que tem uma coluna de PA, período de apuração? Sim. Nós temos agora, né? Temos a coluna de débito. Depois da coluna de débito, antes da de crédito, nós temos uma coluna de PA, que é o período de apuração. E pelo que eu observei do layout, num primeiro momento, no primeiro layout, eu achava que uma nota fiscal poderia ter mais de uma entrada na REINF. Eu achava assim, bom, eles vão observar regime de competência, Caixa, e vão informar 2 vezes a mesma nota. Agora, olhando melhor o layout, eu acho que não. Eu acho que vai entrar uma única vez na REINF e esse processamento vai depender do PA. Quer dizer, então, lá na DCTF Web, nós vamos ter, como já temos hoje, os CRs, né? O Código de Receita, onde você distingue, por exemplo, retenção do segurado, cota patronal. Da mesma maneira, eu estou imaginando que nós vamos ter lá PIS, nós vamos ter COFINS retido na fonte, né? Nós vamos ter imposto de renda e CSLL. Ora, se eu tiver essa separação, basta eu alterar o PA, que está nessa coluninha, para a DCTF Web saber se você está pagando em dia, se você não está, se tem que pagar com acréscimos legais ou não. Então, eu estou imaginando que esse PA vai ser editável lá na DCTF Web. Por quê? Porque assim você encerra a REINF com toda a informação necessária para fazer o pagamento. Só que o pagamento vai ser postergado na medida em que eu estou tratando de regime de caixa ou regime de competência, né? Então, eu estou imaginando, porque nós não temos manual ainda, mas como já houve uma primeira alteração na DCTF Web, eu estou imaginando que a coisa será em 2 tempos. Você vai enviar a REINF, encerrou o movimento, já foi embora a informação. E essa informação será tratada na DCTF Web no sentido de que, se eu não tenho que pagar a nota agora, eu vou pagar a retenção do imposto de renda. Mas PIS, PASEP e COFINS, e CSLL, que é regime de caixa, eu altero o PA para que eu fique com aquele débito em aberto, mas ele só vai contar para fins de acréscimos legais no momento que eu informar o PA correto, né? Que vai depender do pagamento da nota. Sim. Quer dizer, tudo isso é uma especulação, mas é uma especulação baseada no conhecimento que a gente tem de layout. E isso eu vi nas suas aulas. Eu vejo que você tem essa preocupação de ensinar os seus alunos a saber interpretar. Tudo isso que nós estamos falando aqui é leitura de layout. Exatamente. Então, quem sabe ler pode entender o que nós estamos falando, inclusive me contestar. Eu posso estar errado, posso não ter observado todos os pontos aqui, mas é o layout que nos dá toda a orientação de como que a gente deve se portar, como que a gente deve fazer para fazer a coisa correta, né? Exato. Quem está desenvolvendo sistemas e para quem vai cumprir essas determinações, né? Sim. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Aprendam a fazer a leitura de layout, né? É muito importante, tá? Porque às vezes um problema simples, um erro simples, te dá essa crítica, vem um retorno da crítica e você não consegue resolver simplesmente pela falta de leitura, né? Então, é muito importante saber ler o layout, compreender o layout. Tá? E no fundo, todas essas obrigações, até porque elas têm o E-Social e a REINF são irmãos gêmeos, digamos assim, ou são irmãos da mesma família, então você, conhecendo um layout, você também entende como funciona o outro, né? Você tem tabela de resumo, detalhamento, etc., né? Então, com isso, a gente percebe a integração dessas ferramentas, né? E como elas
estão funcionando bem, né? Eu vejo a DCTF Web, eu tenho uma verdadeira admiração de quem fez a tabela de processos, quem está fazendo a implementação da DCTF Web agora. Esse modelo de compensações, né, de fazer uma compensação toda dentro de uma mesma competência e trazer o passado via PERD Comp Web. Então, toda essa integração é um trabalho bonito que a Receita Federal vem fazendo, né? Que quem está no projeto do SPED, que tem gente que não sabe, né? Faz parte do SPED, né? O E-Social, REINF, é uma das últimas etapas do projeto SPED como um todo, né? Sim. Então, eu acho que eu vejo com entusiasmo, né? Eu já brinquei aqui com a Marina, a DCTF Web ela é o futuro, não temos dúvida disso. A DCTF normal ela deve desaparecer em função do desenvolvimento da DCTF Web, e é um futuro bom, porque eu acho que, como você falou, tem lá o pessoal das prefeituras reclamando, mas será que eles estão com uma bandeirinha, queremos GFIP? A Baixa Social, queremos a GFIP de volta? Será que é isso? Não, né? Infelizmente, eu acredito que sim. GFIP, Java, né? Paulo, o fato de não ter Java no E-Social, na REINF, na DCTF Web, já é um alívio, entendeu? Pois né? Mas eu entendo a preocupação, né? Como você mesmo disse no início, existe uma preocupação relacionada a prazo, né, para os pagamentos, né? Em função de toda... usar o termo de morosidade que existe, essa dinâmica de órgão público, né? Não que seja moroso, é todo um processo que tem que ser feito. Então, isso acaba demandando um pouco mais de tempo. Traz essa preocupação e, claro, eu acredito que o novo gera esse medo, né? Porque está sendo... é uma mudança, é uma revolução na parte trabalhista, eu vejo isso na parte fiscal também. Então, esse novo acaba gerando esse medo. Então, nada mais que normal. Mas eu falo, E-Social, depois que tu tem um sistema implementado, claro que não é só sistema, é todo o contexto de implantação, mudança de cultura de um órgão, de uma empresa da iniciativa privada, né? Você conseguiu mudar uma cultura talvez errônea, trazendo ela para aquilo que a legislação ela pede, cumprindo o prazo, você anda para frente, você deixa de fazer coisas retroativas, né? Isso acelera o nosso processo, né? Acaba um pouco a questão de retrabalho, né? E o E-Social é vida, eu entendo como que ele é vida, né? E a REINF, você disse que é da família do E-Social, eu costumo dizer que a REINF é a tia do E-Social, né? Então, tá na mesma panela, tá na mesma família. É verdade, é verdade. Agora, eu estive olhando ainda hoje a página da Receita Federal, eles estão publicando lá a semana do Inova 2021. E nesse Inova, temos várias questões lá, vários pontos que eles discutem. Eles discutem o preenchimento automático do imposto de renda, eles discutem uma série de questões, a consulta de processos, mas o que me chamou a atenção era justamente essa questão da malha jurídica. E quando a gente fala em REINF, não dá para esquecer de malha. Por quê? Porque na Previdência, na parte previdenciária, nós temos evento R2010 e R2020. Né? Quer dizer, é o prestador informando a mesma coisa que o contratante. Ora, se os dois informam as mesmas coisas, então aí nós temos uma possibilidade de malha, né? Sim. Porque se um falar uma coisa diferente do outro, a coisa fica estranha, né? E nós temos também, no caso da série 4000, o evento R4080, né? Então, quer dizer, eu tenho de um lado R4010 e R4020 informando as retenções dos pagamentos aos beneficiários, quer dizer, é o contratante, é a fonte pagadora informando mensalmente aquilo que ela está pagando. Hoje, na DIF, é uma informação anual, né? E do outro lado, nós temos o
o beneficiário falando, olha, recebi tanto, então nós vamos pensar em malha novamente aí. E aí, lá no Inova, eles estão comemorando muito a questão do SPED-ECF, né? Que eu não sei se você acompanhou, a própria Receita ela fez um trabalho proativo de mostrar ao contribuinte o que ela esperava encontrar no SPED-ECF. Né? Ou seja, ó, eu sei o que você fez no verão passado. Né? Então, quer dizer, aquele sujeito que estava com vontade de entregar um SPED-ECF todo maquiado, percebeu que a Receita está com informação quente, né? E disse que houve assim um volume de retificações enorme, né? Com base nesse procedimento da Receita. Então, veja que é uma coisa meio sem volta, né? A gente, sim, por mais que as empresas, os órgãos públicos estejam incomodados com a evolução das coisas, nós estamos aqui para alertar, porque a empresa que está fora desse contexto, que ainda acha que nós estamos vivendo no mundo né, do descobrimento da roda, né? Do mundo ainda da máquina de datilografar, não é bem assim, né? Hoje a gente já está na época, nós estamos no iPhone 13. Então, quer dizer, não dá mais para a gente fechar os olhos para as obrigações acessórias. Elas são aí, toda a estratégia de arrecadação da Receita Federal passa pelas obrigações acessórias, o controle da informação, e isto é fundamental, porque cobrar é fácil, todo mundo faz, né? O problema é você montar o fato gerador, identificar a obrigação acessória de modo pleno, né? Então, a sonegação no país, ela passa muito pela omissão do fato gerador, pela omissão da obrigação principal. E como é que você controla isso? Pela obrigação acessória. Então, não dá para a gente simplesmente falar, vamos fazer passeata. Eu acho que o efeito talvez não seja o desejável. Eu queria que você... pode falar. Só complementando, tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar e tem que seguir aquilo que está aí, né? Então não há como voltar atrás. Esse é o meu pensamento também. Sim. Claro, também a gente fala assim como se não pudesse melhorar nada. Eu vi aqui nos comentários, aqui batendo o olho aqui, que nossa colega Maria, ela sugere o seguinte, vamos unificar o regime de competência, tudo regime de competência, tirar o regime de caixa. Sim, é uma boa sugestão, né? Eu não estou aqui, porque às vezes parece que a gente é muito conformista, né? Que a gente acha que tudo já está pronto, que está tudo lindo, maravilhoso, né? Eu sou muito atacado por isso, porque o pessoal acha que eu me conformo com as coisas. Não é bem assim, é que a gente tem a responsabilidade. Então, toda vez que alguém me pergunta qualquer coisa, no WhatsApp, no Instagram, aqui, nos nossos cursos, eu tenho que ser sempre conservador, né? Então, mesmo que eu tenha vontade de ser um pouco mais prático, né? Muitas vezes eu sou obrigado, realmente, já que a gente acaba formando, né, opinião das pessoas e tal, a gente tem essa responsabilidade. Sim. Eu queria que vocês explicassem para a gente, assim, de fato, como que os órgãos públicos vão ser afetados por essa série 4000. Bom, eu começo, depois o Fábio mostra que ele tem mais conhecimento prático, né? Então, por ser contador e tal, eu, como sou advogado, eu sempre vou lá na regra da lei, né? Então, assim, teoricamente, o que nós temos é que, para órgãos públicos federais, nós temos aí um controle muito grande em relação aí aos recolhimentos dos tributos. E aí o legislador fez o seguinte, jogou toda a responsabilidade para os órgãos públicos fazer as retenções, né, quando há contratação de produtos e serviços. Então, especificamente para os órgãos federais, nós temos a Instrução Normativa
IN 1234 de 2012, e ela vai trazer lá todas as situações específicas que nós temos aí, a previsão do recolhimento dessas retenções, né? Na iniciativa privada, a gente fica já mais limitado, né? Mais a serviços, no caso da contribuição do PIS, COFINS, CSLL, mas órgãos públicos, isso passa a ser tem um impacto muito grande para os federais. Para órgãos estaduais e municipais, só se tiver convênio, né? No caso específico desta situação, né? Então, o impacto será grande, e detalhe, não só impacto na questão da série 4000, como muito na série 2000. Por que eu ressalto isso? Porque os órgãos públicos ainda não estão entregando a DCTF Web. Portanto, a apuração continua daquele mesmo formato. Então, o impacto da REINF do Grupo 2000 também não foi sentido. Sim. Então, quando você fala em impacto dos órgãos públicos, eu tenho que lembrar da questão previdenciária e da questão fazendária, digamos assim, né? Então, nós temos aí uma situação para considerar. Então, eu vejo assim, o aluno da NIT que está interessado em E-Social para órgãos públicos também tem que ver com carinho esta questão das retenções também. Exatamente. Como você disse, hoje a folha não passa pelas retenções e não acontecem, né? É tudo aquele mecanismo antigo. E, claro, o órgão público, além da folha de pagamento, tem os serviços, as retenções em nota fiscal, isso é muito comum, né? Então, o órgão, ele vai, quando entrar na obrigatoriedade, talvez o impacto, a princípio, vai ser um pouco maior, porque ele já entra com o todo, né? A iniciativa privada, ela vem se adaptando, vem sentindo devagarzinho essas alterações, né? Sim. O órgão vai sentir um pouquinho mais nesse sentido também. E já que eu fiz uma fofoca, eu vou fazer a segunda. Marina, muito fofoqueiro esse professor. Eu sou muito fofoqueiro, né? Olha só, deixa eu te falar. Você sabe quem foi que convidou o professor Fábio Heck para estar aqui com a gente hoje? Quem? Eu. Sabe por quê? E eu vou te dizer por quê. Eu estava com medo, assim, daqui a pouco vem gente e vai perguntar muita coisa que eu não sei de órgãos públicos, aí eu pego o papo aqui do lado, eu não sou bobo, não. Tacou fogo no parquinho, né, Paulo? E precisava alguém para dar o respaldo. Aí, lógico. Né? Eu estou de olho aqui nas perguntinhas. Se viesse uma bem difícil, eu passava para você. Pronto. Eu vou te chamar aí uma horinha aí para um E-Social aí para a gente fazer um bate-papo também. Certo. Falar de REINF, daí eu jogo a bola para ti. Não sei quando mas já aceito. Pronto, vamos programar. Tá, eu quero aproveitar realmente para agradecer muito ao Fábio. É a primeira vez que nós estamos fazendo aí um evento em conjunto, mas realmente aqui falando de público, a gente tem uma admiração muito grande por ele aqui, então foi um prazer enorme participar com ele aqui. E eu quero deixar meu agradecimento já também. Paulo, eu recebi o convite com muita satisfação. O Thiago me mandou mensagem, conversamos, falou, eu aceito, não pensei duas vezes. O Paulo convidou, tô dentro, tá? Então, eu recebi esse convite com muita alegria mesmo, tá? Nós nos conhecemos desde 2017 e fizemos um curso junto. A mentoria com a Zé. Mentoria com a Zenaide. E na correria do dia a dia, né, cada um com as suas obrigações, temos pouco tempo para sentar, bater um papo, conversar, mas existe um carinho muito grande, o carinho que eu tenho por ti é muito grande, e você, para mim, é referência quando eu penso em REINF, em retenções, Perdicomp, para mim você é referência, tá? Sempre falo o seu nome. Então, quando você me convidou, eu me senti muito feliz mesmo de estar com você. Claro, é um pouco receoso, porque eu estou diante do Papa e da REINF, né? Então, mas foi muita satisfação que eu aceitei esse convite, tá? Agradeço a oportunidade, Paulo, e sabe que
o carinho que eu tenho por ti é muito grande mesmo, tá? É de verdade, não é só porque estamos aqui na internet, não, tá? O fato é verdadeiro. Que Marina, momento lindo, gente. Então, deixo meu agradecimento já, tá? Eu quero me despedir de vocês. Eu tenho uma aulinha daqui a pouco, às 20 horas, com Tira Dúvidas de E-Social para órgãos públicos. De repente, algum aluno que queira entender de E-Social para órgãos públicos, temos as lives, né, Marina? Tem podcast falando de E-Social. Então, o pessoal que tem dúvida, tá, em E-Social pode estar participando também ali conosco. Então, quero me despedir de vocês. Paulo, um grande abraço, meu amigo. Uma satisfação imensa estar aqui com você, tá? Satisfação pelo convite. E vamos armar aí um encontro, nós dois, para falar de E-Social um pouquinho também, fazer mais um bate-papo, tá bom? É só chamar. Perfeito. Marina, você sabia que ontem você me deixou passar meu Instagram aqui? Ganhei um monte de inscritos. Vou falar de novo. Eu também, Fábio. Passa de @Paulo Gomes Tributário. Apareça lá que todo dia tem dica. Pronto. O do professor Fábio é @Fábio_Rec. E o pessoal lá pode estar acompanhando, sempre trazendo alguma novidade em relação a E-Social e compartilhando os conteúdos aí da NIT Treinamentos também. Gente, em nome da NIT, eu agradeço muito a presença, a participação e a disponibilidade de vocês dois aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo. É isso, estamos juntos sempre. Obrigado. Até mais, até a próxima. Gente, esse foi mais um podcast Dominando o E-Social, que eu tive os professores Paulo Gomes e Fábio Rec como convidados e aprendemos como a série 4000 pode afetar os órgãos públicos. Espero que vocês tenham gostado da nossa transmissão de hoje. Espero que vocês tenham também aprendido bastante. Lembrando também que esse podcast vai ficar gravado aqui e também você pode ouvir através das maiores plataformas de podcast do mundo.